Olá a todos os nossos ouvintes, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico que se chama terrorismo islâmico. Bom, o nome já não é correto, porque terrorismo islâmico, mesmo que tenha a ver com a religião islâmica, né, a religião islã, é no mínimo preconceituoso, porque você estaria caracterizando aquela religião como terrorista, né? É isso que dá a entender, que qualquer pessoa que é islâmica é supostamente um terrorista ou que tem ligações com o terrorismo. Bom, então vamos nos aprofundar nesse conceito. Primeiro, terrorismo é qualquer ato violento, normalmente com fins políticos ou militares, que é considerado ilegal. Isso pode parecer um pouco confuso, mas, na verdade, a maioria dos atos de guerra e políticos são ilegais quando estão em determinado contexto. Como a gente sabe, terrorismo islâmico tem tudo a ver com as guerras no Oriente Médio. Então, por exemplo, vamos considerar que é um ato de violência legal. O que é um ato de violência legalizado? É um policial atirar em um assaltante armado que está disparando contra ele. Isso é um ato de violência, certo? É um ato de violência legal? Sim, porque o policial pode se defender e está defendendo a vida dos outros cidadãos ao fazer isso, ao atirar contra o criminoso. O que seria um ato ilegal de violência? Um ato ilegal de violência seria esse policial atirar num sujeito que está socorrendo dele, então ele chega e dá um tirão na cabeça da pessoa, do suspeito que está socorrendo. O cara não fez nada, mas ele viu a polícia e correu. Achou o policial e deu um tiro na cabeça dele. Isso é um ato ilegal, ou seja, a utilização de força desnecessária para poder parar o suposto, né, suspeito ali, o suposto bandido. Bom, e do outro lado nós temos a questão do Islã. O Islã é uma religião assim como qualquer outra e por isso tem as suas, digamos assim, as suas questões. O Islã, ele prega tudo aquilo que basicamente as outras religiões pregam: paz, amor, harmonia, etc. Mas ela tem uma característica um pouco diferente, que é a sua abordagem, digamos assim, mais guerreira e política, né? O Islã foi responsável pela expansão do Império Otomano, assim como a Igreja Católica foi fundamental para a expansão dos reinos europeus. A Bíblia não necessariamente toca em alguns desses assuntos, mas ela é interpretada a partir dos interesses geopolíticos de quem quer interpretar dessa forma. O Islã, em alguns trechos, ele talvez seja mais político e guerreiro do que a Bíblia, mas isso não quer dizer muita coisa, porque você pode interpretar mais ou menos da forma como você quiser. Então, por exemplo, a Bíblia também diz para a gente amar o outro, ser respeitoso, ser honesto, né, ser humilde, distribuir as riquezas, digamos assim, não ser ganancioso, etc. Aí, essa mesma Bíblia, esses mesmos ensinamentos bíblicos são utilizados como justificativa para você fazer as cruzadas lá em Jerusalém, matar um monte de árabes e colonizá-los, escravizá-los, roubar suas propriedades e matar suas mulheres e filhos. Isso não é exatamente o que está escrito na Bíblia, né? Isso não está escrito na Bíblia, mas os intérpretes da Bíblia e os interessados em fazer a guerra se juntaram e convenceram as pessoas a ir para a guerra, dizendo que era uma missão divina. Isso não é chamado de terrorismo, mas é terrorismo. Assim, se um cruzado entra, digamos assim, escondido dentro de uma cidade e sai matando todo mundo, qual é a diferença disso para um árabe que entra escondido dentro de uma cidade hoje e se explode com uma bomba? É claro que é uma distância muito grande entre os contextos históricos, mas eu só quero dizer para você que classificar algo como terrorismo, porque é o uso de violência ilegal, e o outro como guerra, porque, digamos, seria uma violência legal, na verdade são conceitos muito parecidos e acaba dependendo muito de que lado você está.
Com certeza, os ocidentais acham que as cruzadas eram um processo histórico de expansão do cristianismo europeu. Os árabes provavelmente vão chamar de ataques dos imperialistas bárbaros da Europa com a sua religião assassina. Você vai dizer que eles estão errados? Então, o conceito aqui de terrorismo islâmico refere-se a esses dois pontos. Um ponto que é uma atribuição religiosa, que é uma característica desse terrorismo, e o fato de que é considerado terrorismo porque seria um ataque, um uso de força ilegal, ou seja, não é uma declaração de guerra entre estados, não é uma guerra com um mínimo de regras, digamos assim. O terrorismo ele pode ocorrer em qualquer lugar, visa alvos estratégicos, como a indústria e políticos, figuras importantes da política e do meio militar, como também a propagação do terror, né, ou seja, do medo. Então ele explode provavelmente em lugares populosos com muitos civis. O objetivo do terrorismo, nesse caso, é sempre causar um dano político, uma desestabilização política, uma desestabilização econômica. Ele sabe que não vai ganhar a guerra, mas ele pensa a longuíssimo prazo. Então esse é o conceito do terrorismo. Essa estratégia do terrorismo então não é uma guerra propriamente dita, com tanques, aviões, soldados, mobilizações, grandes estratégias, generais, né, hierarquia, estruturas complexas de comando igual de uma guerra, né? Tem estruturas complexas de comando, mas são subversivas, né? São sombrias, não é nada oficial. Então, eu acho que podemos terminar essa primeira parte por aqui e lembrar também que o uso do Islã não quer dizer nada. Qualquer religião pode ser usada para ataque terrorista, assim como não precisa de uma religião. Você pode fazer um ataque terrorista por qualquer motivo que você queira. Basta que você junte um grupo de pessoas fanáticas dispostas a se explodir em qualquer lugar por um motivo específico. Então, quando fala terrorismo islâmico, nós temos sempre que tomar cuidado, porque sempre vai ficar parecendo que o Islã incentiva alguém a ser terrorista. Então, sempre que alguém vier com esse assunto, lembre-se que os católicos e europeus mataram, escravizaram e colonizaram praticamente o mundo todo. E usaram várias justificativas para isso. Novamente, não estou dizendo que terrorismo islâmico